estar aqui na casa de Deus mais uma vez. Sério. Desliga esse. Está dando microfonia. Obrigada. Que bênção estar aqui, é uma alegria, né? Sempre ministrar a palavra, estar na casa de Deus. Quando eu entrei aqui hoje, eu falei ali, né? Eu ajoelhei e falei, Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ajoelhei aqui, ó, estou no altar de Deus, né? Davi sabia o que estava dizendo. Estar na casa de Deus é uma alegria muito grande. Estar na casa de Deus é um privilégio, porque Ele nos fortalece. A gente chega aqui cansado, estressado, muitas vezes com o dia a dia, com o trabalho, mas o Senhor nos fortalece com uma palavra. E hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração, está em Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, né, Evangelho de Jesus, no capítulo 5. Na verdade, o Senhor tem falado comigo essa palavra esses dias, ao meu coração, ao meu espírito, e eu quero compartilhar com a igreja algo tremendo, né? Essa mensagem diz assim, Lucas capítulo 5, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele, de todos que ali estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja Deus, né? Essa é a palavra de hoje. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é santo, é poderoso, tu és maravilhoso, meu Deus. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de estar aqui, de estar na sua presença, de poder ouvir a tua mensagem, falar também sobre o teu amor. Deus, em nome de Jesus, toma minha boca para que vidas sejam edificadas, para que o Senhor traga, Senhor, do alto a tua palavra, a revelação daquilo que tu queres para a nossa vida. Pai, nós não temos nada para edificar o homem se do alto não vier, Deus. Abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa as nossas vidas, nos cobre com o teu sangue, joga por terra, meu Deus, toda a astuta do inimigo. Pai, toma cada coração e cada mente agora cativos a ti, Senhor, para que ninguém venha com dispersão nesse momento, Pai, e todos possam, Deus, reter, guardar, esconder a tua palavra na tábua do coração, Senhor. Assim é o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor falou comigo essa palavra esses dias, essa semana, tem falado e hoje estou falando ali. Não é sobre nós, é tudo sobre Ele. E hoje eu fiquei pensando nisso, nesse versículo, né? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, por causa da sua palavra, eu vou lançar a rede. Não tem a ver, sabe, irmãos, com o que você faz, com o que você determina. Tem a ver com o que Deus manda a gente fazer. Então, o Senhor aqui, é interessante que Deus tinha uma obra para fazer na vida de Pedro, Tiago, João e todas aquelas pessoas. Ele já estava pregando para a multidão. A Bíblia diz, a multidão estava apertando Jesus, está escrito assim no primeiro versículo, e ele pegou, viu um barco ali, entrou no barco e eles foram para dentro do mar de novo. Os pescadores já estavam lavando as redes, significa que o serviço já tinha acabado, a pesca já tinha terminado. Agora eles estão lavando as redes, agora eles estão se preparando para ir embora, estão se preparando para descansar, estão preparando para encerrar aquele ciclo, aquele momento ali. Mas Jesus chegou para dizer, não é o fim. Jesus chegou para dizer, lança de novo a rede.
Isaías 55 foi falado aqui, né? A palavra não volta vazia. Quando Deus determina uma palavra sobre nós, essa palavra tem que se cumprir. Quando Deus determina um propósito sobre o nosso coração, esse propósito tem que se cumprir. E não é sobre a minha vontade de fazer ou não. É sobre o que Deus tem através da minha e da sua vida. Independente de eu querer, independente de eu ter forças, independente de eu estar animada, Deus vai fazer o que Ele determinou para a sua vida, irmão. Você não precisa, sabe? É lógico que o Senhor quer contar conosco, porque se Pedro e Tiago e João e aqueles discípulos ali que Ele falou, agora vocês vão ser pescadores de homem. Se eles falassem, não, eu não quero, cruzar seus braços e ficassem, Deus não ia forçar eles, irmão. Mas o Senhor mostra para nós os propósitos que Ele tem. Depende de nós queremos agarrar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas das vezes nós vamos pescar, trabalhar, fazer acontecer e nada vai fluir. As coisas não vão vir, os frutos não vêm, os peixes não vêm. Mas quando o Senhor chega e dá a direção, dá a estratégia, irmão, do jeito de Deus dá certo. Do nosso jeito não dá certo, mas do jeito de Deus sempre vai dar certo. Por isso que é importante a gente buscar a direção, buscar a estratégia do alto. Hoje eu estava pensando sobre isso de manhã e eu fiquei pensando, meu Deus, quando o Senhor manda Josué, né, rodear ali Jericó. Ele imagina, Jericó é a primeira cidade que eles vão enfrentar diante da terra prometida. Não já era uma promessa, não já era uma terra que eles só tinham que pisar lá e dar tudo certo? Quanta luta eles já tinham passado no deserto, irmão, nós passamos luta no deserto. Mas tem ainda gigantes, tem ainda muralhas que vão ser derrubadas. Sempre vai ter uma luta, sempre vai ter uma prova, mas a diferença é quem vai estar com você nessas lutas. Como foi o pastor falou aqui, Reginaldo, né? Em quem você vai confiar na hora que você precisar circular ali Jericó, na hora que você precisar derrubar os gigantes que aparecem sobre você. Em quem você vai confiar quando você vai lançar a rede no mar? Você vai confiar na sua pescaria? Nos seus dons, nos seus talentos? Ou você vai confiar na palavra de Deus que falou, lança de novo essa rede? Não é sobre o que a gente pensa ou o que a gente faz. É sobre o que Deus determinou na nossa vida. Então quando Deus fala para Josué, Josué, vocês vão rodear Jericó 7 dias seguidos. Nos primeiros 6 dias vocês vão rodear só uma vez. Vocês vão ficar 6 dias rodeando uma vez aquela cidade. Devia ser enorme, irmãos. Devia ser enorme ali, né? A área que eles tinham que circular. Os muros que eles tinham que circular. Mas vocês vão fazer isso quietinhos, marchando. É para marchar, não pode parar, irmão. Moisés, o que foi falado para ele? Diz para o povo marchar. E o Senhor tem dito para nós, é para marchar, não é para parar, não é para desanimar. Porque às vezes você tem uma boa pescaria como essa, mas não tem fruto dessa pescaria. Você está lavando as redes, você já está cansado pensando, Deus, nossa, que cansaço, como foi frustrante isso, eu estar ali lavando as redes. Sabe o que eles pensaram, irmão? Mas o Senhor chega e Ele diz, lança de novo. Sabe, quando tem estratégia do Senhor, é isso que Deus quer falar hoje, quando tem direção de Deus, as coisas vão fluir na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho. O problema é que a gente passa muito tempo, a gente perde muito tempo tentando fazer do nosso jeito. Tentando fazer do jeito que a gente acha que vai dar certo. E a gente não se dá o trabalho de falar, Deus, qual é a direção? Qual é a estratégia? Por que está acontecendo dessa forma? Por que não mudou tal situação? Então o Senhor fala, quando Ele fala com Josué, voltando aqui ali na terra prometida, Ele vai entrar, Josué, meu servo, Moisés morreu. Agora tem essa terra para você conquistar, mas olha, ela vai ser conquistada. Ou seja, você vai precisar batalhar, lutar, guerrear. Não vai ser de mão beijada. Irmão, as coisas de Deus não são de mão beijada, tem que ter luta, esforço. A Bíblia diz que a gente tem que se esforçar, né? Granjear por entrar pela porta estreita. Granjear e se esforçar para entrar no céu também. Nada é de mão beijada. Sabe por quê? Porque se for de mão beijada, a gente não valoriza. Quantas vezes você pega lá, dá para o seu filho alguma coisa sem ser data comemorativa, ele não dá o mesmo valor do que ele tem que esperar um ano inteiro, chegar no aniversário e você dar um presente. Não é o mesmo valor, irmão. A mesma coisa é Deus. O Senhor, Ele deixa a gente lutar, pelejar para nós crescermos, nos fortalecermos, nos capacitarmos, para a gente ter
para contar, para a gente poder ajudar outro com as consolações que Ele nos consolou hoje. Porque é muito fácil, irmão, tudo acontecer de mão beijada na nossa vida. O ministério, toma, é próspero. Trabalho, toma, é próspero. Família, toma, abençoada. Seria maravilhoso se fosse assim, irmão. Mas não é assim que acontece. Precisa que em alguns momentos a gente passe os desertos, passe as tempestades, passe nas escolas, passe nas tribulações, passe numa pescaria frustrada, para que a gente valorize cada etapa, para que a gente valorize cada processo que Deus está fazendo na nossa vida. Os processos são importantes. Então, voltando aqui, Josué, então ele morreu, Moisés, Josué. Agora você vai entrar, mas para você entrar, você tem que ter estratégia, tem que me escutar, tem que meditar na minha lei de dia e de noite, tem que ter comunhão comigo, Josué. Irmãos, tem que ter comunhão com o Senhor. Meditar na palavra, buscar o Senhor, orar, ter estratégia, comunhão com Deus, não adianta. Porque se for com a nossa força, a gente vai pescar a noite toda e nada vamos apanhar. Nós vamos passar meses, vamos passar anos, vamos passar uma vida tentando fazer pelo nosso esforço e nada vai acontecer. Então nessa noite, faça diferente. Fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é a estratégia? Qual é a direção? O Senhor quer que eu vá para que caminho, Jesus? Que lado é para eu caminhar? Porque eu sei, Deus, que se o Senhor falou com eles, lança a rede, Aqui, lançai as vossas redes para pescar. Se o Senhor está mandando, Senhor, eu sei que o Senhor vai ter fruto naquele lugar. Se o Senhor está mandando, Senhor, eu entrar, eu pisar nesse território, é porque algo novo vai acontecer. Deus tem feito grandes coisas, irmãos, e eu tenho pensado o seguinte: os processos são muito importantes na nossa vida. Os processos, os momentos, sabe? O dia a dia é muito importante. Não é só a vitória que vai chegar, mas o aprendizado que você tem nessa caminhada faz toda a diferença. Ontem foi uma mulher pregar lá na rádio, irmãos, Adriana Prado, uma bênção, foi tremendo. E ela contou o testemunho dela, ela falou algo que ficou no meu coração muito forte. Ela contou um testemunho muito forte. Se você não assistiu, assista lá depois. Sobre a vida dela, sobre uma enfermidade que o Senhor curou ela. E ela falou algo muito importante, irmão. Hoje eu conto do que Deus fez na minha vida, não do conto do testemunho dos outros. É por isso que Deus permite situações na nossa vida. Para a gente não ficar contando só o testemunho dos outros. O testemunho dos outros é bom, é bênção. Mas é importante você ter suas próprias experiências, suas próprias quedas, seus próprios livramentos, as próprias coisas que Deus faz na sua vida, as próprias portas que Deus fecha para nós não morrermos. É importante, irmão, por isso que o Senhor permite. É importante a gente ter os nossos próprios desertos, as nossas próprias aflições, as nossas próprias pescarias frustradas, para que a gente valorize quando o Senhor fizer algo grande na nossa vida. Porque uma coisa é certa, Ele vai fazer, irmão. Eu creio, eu tomo posse, Ele vai fazer, irmão, na sua vida. Ele vai fazer na minha vida. Só que até Ele fazer, existe um caminho a ser trilhado e a gente tem que valorizar cada momento desse caminho. Então, Josué, você vai ter que guerrear, vai ter que conquistar a terra, não vai ser de graça. De graça que eu digo assim, toma, Josué, entra aí, tá aqui a chave da muralha de Jericó. Abre lá o portão e entra. Não, irmão. Josué, você vai rodear, voltando aqui. 6 dias você vai rodear uma vez com todo o povo ali. No 7º dia, você vai rodear 7 vezes. Irmão, quantas vezes a gente está quase chegando na bênção e a luta parece que está pior, parece que o negócio estreita mais ainda. Aí você pensa em desistir, está um caminho, um passo da vitória, mas você não está aguentando mais. Você já esgotou toda a sua força, suas possibilidades. Você fala, Jesus, eu não aguento mais, eu já andei 6 dias e agora eu vou ter que andar 7 vezes num dia só. Quantas vezes, irmão, a gente tem que fazer muitas coisas num dia só, ou num tempo só, e a gente fala, Senhor, eu não estou mais aguentando. Parece que tudo acontece de uma vez só. Hoje eu estava pensando sobre isso, irmão, senhoras, tem dias na nossa vida que parece que tudo resolve acontecer no mesmo dia. Todas as coisas enrolam no mesmo dia. Todas as coisas estreitam no mesmo dia. A gente fala, Senhor, não é possível, Pai. Logo hoje eu tinha isso e isso, tudo certo, planejado. É porque o Senhor, irmãos, Ele muda nossos planejamentos para fazer a vontade dEle. E muitas vezes, quando Ele vai fazer a vontade dEle, é livramento para a sua vida. Porque talvez se você fosse naquele tempo, talvez algo acontecesse, o Senhor corta um laço, quebra a lança e Ele dá vitória. E nós estamos o quê? Reclamando. Deus, por quê? Por que o Senhor tem que andar 7 vezes nesse dia, Senhor? Eu
exatamente o que Deus mandou, parecendo loucura ou não, as pessoas querendo obedecer ou não, ele falou, eu vou fazer, e quem quiser que venha atrás de mim. E é claro, irmão, um líder nato, né? As pessoas seguem o líder, não tem como. Aquele que dá exemplo, as pessoas vão atrás. Quem só manda fazer, né? Quando manda fazer, a pessoa não faz, ou faz de mau grado. Mas quando o líder está na frente dando exemplo, todo mundo quer seguir, irmão. Todo mundo quer fazer igual. Todo mundo quer, porque é uma referência. Não é só um mandato, é uma referência, é um legado sendo deixado. Então Josué ia e o povo ia atrás, os sacerdotes estavam ali, estava tudo pronto, irmão, para o milagre acontecer. E quando Deus determinou, as muralhas caíram, as barreiras caíram e eles puderam tomar posse da primeira cidade da terra prometida. Louvado seja Deus. Para você ter vitória na sua vida, para você receber aquilo que Deus te prometeu, porque a terra prometida era uma promessa do Senhor. Há muitos anos atrás, ainda quando eles estavam no cativeiro, o Senhor tinha prometido que eles iam sair daquele lugar e eles iam entrar na terra prometida. Era uma promessa. E quantas promessas Deus fez no seu coração? Quantas promessas Deus já falou com você pela sua casa, pela sua própria vida? Quantas promessas, irmão? Não sei se você se lembra. Eu me lembro de algumas. Tem umas que a gente meio que não é que esquece, mas acho que Deus faz adormecer e no tempo certo você se lembra. Eu quero dizer nessa noite que nenhuma delas caiu por terra. Todas as promessas que Deus fez, Ele está de pé ainda. Vão se cumprir, porque o Senhor não muda, quem muda somos nós. Nós mudamos, nós desanimamos, nós queremos parar, nós ficamos frustrados. O Senhor não. O Senhor, Ele não muda. O Senhor continua de pé comigo e com você sobre aquilo que Ele falou. Porque a palavra de hoje tem a ver com a palavra de Deus, com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus determinou. Entenda, irmão, que quando Jesus ele entra naquele barco ali de Pedro, ele entra com um propósito. Deus não chega num lugar, irmão, à toa. O Senhor, quando Ele entra na sua casa, quando Ele entrou ali no seu lar, quando Ele chegou na sua vida, Ele chegou para um propósito. Ele chegou para fazer algo novo, Ele chegou para fazer a libertação, a transformação, mas também para superabundar sobre você. Para que venha à existência coisas que não existiam. Então, quando Deus entra no barco de Pedro ali, irmãos, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu para ele afastar. Pedro, você vai afastar e eu vou pregar daqui para a multidão, mas você vai estar aqui pertinho de mim. Simão estava do lado de Jesus, irmãos. Jesus estava pregando para a multidão, mas Pedro estava com ele ali, ó, vendo tudo, ouvindo tudo, tendo aquelas experiências extraordinárias, meditando em tudo aquilo que Jesus estava dizendo. E depois de um momento, quando ele acabou de falar, ele falou para Simão, agora vai ao mar alto. Ele já tinha se afastado, né? O barco já estava um pouco para dentro, mas agora você vai para o mar alto. Ou seja, agora são uma nova profundidade. Você vai para um lugar mais alto ali, né? Mais profundo. E ali você vai lançar a sua rede. Irmão, eu não sei se você tem parado, eu não sei se você tem pensado em desistir, desanimado no seu coração, não sei como é que está. Às vezes a gente tem momentos que estamos muito frustrados com tudo que não está acontecendo, ou às vezes está acontecendo, mas é tudo diferente do que a gente sonhou, imaginou, projetou para a nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa, sobre a palavra de Deus você tem vitória, irmão. Sobre a palavra de Deus as coisas transformam e mudam na sua vida. A Bíblia diz que lançar a rede, Pedro falou, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele não ficou nisso, ele podia ter só falado, só reclamado, só murmurado, né? Mestre, a noite toda a gente estava aqui desgastando, nós tentamos pescar. Mas aí ele continuou falando, mas por que mandas eu lançarei a rede? Então essa palavra, irmão, fala de propósito, de direção, de obediência. Fala de você ouvir e querer dar ouvidos para o que Deus está falando, e mesmo que você esteja numa condição, né, que eu costumo dizer sempre aqui dentro da igreja, desfavorável. Condição desfavorável é quando você já não está fazendo aquilo que é agradável a você fazer. É uma condição desfavorável. Eu já falei isso milhões de vezes aqui na igreja. Vários cultos sempre falam sobre isso. Porque você fazer coisas legais são condições favoráveis, né? As coisas estão tudo bem. É maravilhoso, irmão. Eita Deus. É maravilhoso quando tudo vai bem. Né? Igual que ele louvor fala. Quando tudo vai bem, é fácil adorar, não é isso? Quando nada falta, não é isso? Quando tudo vai bem, é fácil cantar.
vai bem, né? É fácil adorar. Mas se tudo que está difícil, tem que continuar adorando ao Senhor. É assim que fala o louvor? Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. É isso, irmão. Não é sobre a condição favorável. É sobre quando é desfavorável. Estava difícil, por quê? Por que era difícil? Porque já era dia, eles já tinham pescado a noite toda, eles estavam cansados, eles estavam sem o fruto, que era o peixe, mas Jesus falou para lançar de novo. Então não era algo favorável, não era algo agradável, mas o Senhor falou, e Ele falou, porque mandas eu lançarei a rede. E quando Ele lança, irmão, a palavra continua dizendo aqui, fazendo assim, ou seja, fazendo da forma como Deus mandou, colheram uma grande quantidade de peixe, rompia-se a rede. Quando Deus quer fazer, irmão, ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer, se rompem as redes. Superabunda, né? Como diz a Bíblia. Vai superabundar as bênçãos do Senhor. Quando Ele quer fazer, quando está no tempo dele fazer, quando é o dia dele fazer, Ele faz e ninguém vai impedir, irmãos. Como diz Isaías 43 ali, agindo Deus, ninguém impedirá. Mas olha, eu quero deixar bem claro no seu coração hoje, porque é algo que a palavra de Deus deixa claro para nós. Meu Deus! Não é sobre o que você faz somente. Não adianta ir pescar. Ele tinha pescado, ele tinha ido pescar. É sobre você fazer como Deus está mandando fazer. É diferente, irmão. Você pode ir para o mesmo mar, você pode lançar a mesma rede, você pode estar dentro do mesmo barco. Escuta. Presta atenção, irmão. Você pode estar dentro do mesmo barco, no mesmo mar, com a mesma rede, a mesma ferramenta. Mas se o Senhor está direcionando, vem fruto. Mas agora, quando somos só nós fazendo, é o mesmo barco, o mesmo mar, são as mesmas ferramentas, mas é pela força do nosso braço. Não acontece nada. Não pode ser pela força do nosso braço, irmão. Não pode pelo jeito ser do jeito que a gente imagina. Ou do jeito que a gente está acostumado a fazer. Ah, eu estou acostumado a pescar, eu sempre pesco naquele lugar, vou lá e tal, é desse jeito. Não é assim, irmão. Eu não sei, eu tenho certeza que Deus está falando com você, dando direção para a sua vida. E muitas vezes você está ficando o quê? Fazendo ainda com as suas próprias forças, com as suas próprias ferramentas. E o Senhor está dizendo assim, muda a forma de fazer. Vai ser o mesmo barco, a mesma ferramenta, mas é da forma que eu quero agora. É do meu tempo. É do meu jeito. Do jeito de Deus as coisas acontecem. Do jeito de Deus as coisas fluem. E a palavra diz que fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco para ajudar, porque estava quase rompendo as redes, não estava cabendo mais naquele barco. Então eles fizeram sinal, eles chamaram, vem, ajuda aqui o outro barco, vem ajudar a gente. E a palavra diz que encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha aí. Quase afunda, quase vira, irmão, de tanto peixe. Que engraçado, né? No mesmo mar, um pouquinho antes, com as mesmas ferramentas que eles estavam usando, no mesmo barco, com as mesmas pessoas pescando, nada estava acontecendo, irmão. É engraçado, sabe o que Deus trouxe no meu coração agora? Às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala assim, nossa Deus, eu estou fazendo a mesma coisa que aquela pessoa. E olha como a pessoa está fluindo e eu não fluo. E olha quando a pessoa está e eu não acontece nada comigo. Quantas vezes, irmão, a gente olha para a vida de alguém, não só a vida, mas a situação às vezes na família. Quantas pessoas invejam sua família, seu casamento, seus filhos? Quantas pessoas invejam, né, o seu trabalho, o seu ministério? Ou às vezes você mesmo olha para a vida de alguém e fala, meu Deus, eu queria ser daquela forma. Eu faço a mesma coisa que ele, que ela, mas eu não estou passando aqueles problemas. Ou eu lanço a rede, lanço as coisas e não peço nada, nada acontece. E não, às vezes, nem sempre, mas às vezes, né, no contexto da palavra de hoje, sim, é assim. Muitas vezes o Senhor está falando de uma direção, mas nós estamos falando outra direção. Muitas vezes o Senhor está falando de uma maneira, nós estamos fazendo da nossa maneira. Não vai funcionar. Não vai dar certo, irmão. Sinto te informar. Se você continuar e eu, nós, se a gente continuar fazendo coisas
da nossa maneira, do nosso jeito, a gente vai anos fazer, se desgastar, né? E nada vai mudar. Eu não sei se tem isso muito claro no seu coração, e bem claro isso no seu coração. Que muitas vezes a gente faz e nada acontece. Mas de repente uma coisinha que a gente muda porque foi direcionado pelo Senhor, começa a fluir, começa a mudar, começa a acontecer. E você fala, meu Deus, eu passei 10, 20, 30 anos fazendo desse jeito, nada deu certo, agora mudei isso, porque o Senhor falou, eu ouvi. E olha que tremendo que aconteceu. É isso, irmão, que Deus quer fazer na sua vida. Quem está entendendo essa palavra? Em nome de Jesus, irmão. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus quer colocar você em lugares altos. Deus quer te dar uma grande quantidade de peixe, de modo que o barco quase vai a pique, no sentido de superabundar, irmão. Mas você precisa, nós precisamos ouvir a direção do Senhor. Sobre a palavra de Deus lançar as nossas redes. Sobre a palavra de Deus tomar as nossas decisões. Sobre a palavra de Deus ter direcionamentos. Marchar sobre aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Porque às vezes você está marchando, trabalhando e fazendo, sobre aquilo que Deus lançou para a vida de outra pessoa. E o Senhor está dizendo assim, olha, marcha conforme eu lancei para a sua vida. Moisés tinha que marchar em direção ao mar vermelho. Que loucura, irmão. Moisés, olha só, presta atenção na relação que o Senhor está trazendo no meu coração aqui. Olha, é diferente a marcha, irmão, de todos nós. Moisés disse que o povo marchar para onde, Jesus? Para dentro do mar. Olha que loucura, irmão. Você vai marchar para dentro do mar. O mar está fechado ainda, meu Deus. Eu não estou vendo sair, o inimigo está atrás. Marcha, Moisés, manda o povo marchar para dentro do mar, para dentro da dificuldade, para dentro da impossibilidade, irmão. Marcha para dentro da impossibilidade. Sabe por quê? Porque quando você está marchando ali, ó, quando você está caminhando, você está andando, Deus está, ó. Soprando, ó, um vento forte, irmão, oriental, que está dividindo o mar. Você está marchando, ó. Você está marchando e quando você começar a pisar, não vai ter água, irmão. Porque Deus já abriu o caminho, já deu vitória. Amém. Meu Deus, é tremendo, irmãos. Marcha, Moisés, marcha, povo. Deus está mandando marchar. Mas eu estou vendo impossibilidade. O mar está na minha frente. Deus está mandando marchar. É confiança. O pastor falou aqui em quem você tem confiado. É no Senhor que a gente tem que confiar, irmão. Deus vai vir a nossa vitória. Josué, quer ver? Eu estou te trazendo aqui o que o Espírito Santo está trazendo no meu coração, irmão. Uma palavra revelada, uma palavra escrita aqui. Josué, Moisés tinha que marchar para dentro da impossibilidade que era o mar. Quando Deus fala com Moisés, olha na Bíblia, irmão. Ele fala, o mar ainda está fechado. Ou seja, como assim eu vou marchar para o mar? Marcha, Moisés. E Josué, irmão, olha lá aquela cidade, aquelas muralhas gigantes, como a gente estava falando aqui. É para marchar em volta. Você não vai invadir. Está vendo as estratégias são diferentes? O Senhor podia ter falado a Josué, arruma essa porta aí com os guerreiros e vamos vencer e eu vou dar vitória. E ele ia dar vitória, porque seria estratégia, seria direção. Mas não foi, irmão, foi para ele arrodear. O outro era para entrar no mar. Cada um de nós tem um direcionamento do Senhor. E a gente precisa entender isso. Que o direcionamento que Deus tem para mim não é o que Ele tem para você. O que Ele tem para você não é o que Ele tem para você. E nós precisamos seguir o direcionamento do Senhor para a nossa vida. Para que a gente tenha vitória. Pedro lança a rede. E Pedro foi lá e fez. Ele podia ter ficado falando, ó, nada apanhando, Senhor. E ele podia ter continuado falando. Mas eu estou cansado, Jesus. Mas foi a noite toda, não. Ele falou, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Senhor, o Senhor já sabe que eu, né? Nada aconteceu aqui, mas eu confio e vou lançar. É assim, irmão, você confia. Você tem escutado, em primeiro lugar, você tem escutado a direção que Ele tem dado. Ontem também, né? Foi tremendo, irmão. Eu deixava ontem ali, né? O programa foi uma bênção. E a missionária ali falou algo também que marcou muito meu coração. Que Deus está sempre falando. Ele não para de falar, irmão. Ele está sempre falando. Só que a gente não escuta. Meu Deus. Eu estou
isso está acontecendo. É estressante, é cansativo, você vai, cada um no seu trabalho, correndo, vivendo, cuidando da sua casa, da sua família, dos seus afazeres. São muitas coisas. E o Senhor está falando. E o Senhor está lançando palavras. E o Senhor está dando direcionamento. E a gente está, super disperso com tantas coisas. Mas essa noite eu creio, irmão, que o que Deus está falando no seu coração, você vai tomar posse. Em nome de Jesus. E Deus vai mudar a sua história, vai mudar a minha história. Sabe, eu não vim aqui pregar e falar para você de extraordinários. Ele faz extraordinários, eu creio nisso. Minhas filhas são extraordinárias de Deus, porque eu era estéril, né? Você já sabe disso. Então as nossas filhas são extraordinárias de Deus. Cada coisa que acontece na nossa vida é o extraordinário de Deus, irmão. Mas eu não quero falar para você hoje só disso. Eu quero dizer que quando nós ouvimos e lançamos no lugar certo, tem colheita para a nossa vida. A Bíblia diz, irmão, eu estou encerrando, quando Pedro viu, versículo 8, vendo Simão Pedro, aquele reboliço, os dois barcos cheios, quase indo a pique. A Bíblia diz que ele se prostrou, né? Ele se humilhou, ele se ajoelhou, ele se rendeu aos pés de Jesus ali. E falou: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. É como se ele falasse assim: Senhor, o Senhor é extraordinário. Senhor, o Senhor é tremendo. Eu adoro falar essa palavra, irmão. Deus é tremendo. O Senhor é maravilhoso. E eu sou pecador, miserável, irmão. Como Isaías falou, né? Ai de mim, que vou perecendo. Que sou um homem de... O que ele falou? De lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. A gente se sente pequeno e sujo muitas vezes, pecador, diante de um Deus santo, poderoso e tão grande, irmão. Mas esse Deus santo, poderoso, grande, escolheu eu e você para habitar, para trabalhar na nossa vida, para mudar a nossa história. Ele é tão tremendo, ele não precisava de nós, irmão. Mas ele escolheu nos amar, ele escolheu, nos levantar para algo sobre essa terra. Porque aqui, a continuidade dessa história é que o Senhor estava fazendo um grande chamado para a vida de Pedro, Tiago e João naquele dia. O Senhor falando para eles: não temas, porque de agora em diante vocês vão ser pescadores. Vocês vão usar essas habilidades aí que vocês têm, esses dons que eu te dei, agora para a minha obra. Vocês vão ser pescadores de homens, de almas, de vidas. Deus vai usar as habilidades que Ele já te deu, irmãos, os dons. Nada é em vão. Às vezes a pessoa pensa assim: eu tenho uma voz bonita. Eu sei fazer tal coisa, mas isso é inútil. Não, tudo que Deus te deu, porque Ele que deu, você vai ser útil no reino de Deus para isso. Com aquelas mesmas habilidades. O Senhor só vai aperfeiçoar agora. Amém, irmãos? Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O segredo é deixar tudo. Mas não é deixar tudo: Jesus, eu vou largar tudo. Não. É deixar tudo no sentido de tudo é importante, mas o Senhor é mais do que todas essas coisas. Paulo, o apóstolo Paulo, eu estou encerrando, ele fala assim com Jesus, né? Considero tudo como esterco. Olha que coisa forte essa palavra, né? Para que eu possa ganhar a Cristo. Ou seja, eu tenho essas coisas, tenho essa sabedoria, eu tenho tudo isso. Sou isso, sou aquilo e tal, fui. Mas tudo isso para mim é nada diante do Deus tão grande. É isso que é deixar tudo para seguir a Jesus, irmão. Não é você abrir mão e abandonar. Se Deus mandar, amém, né? Mas é você ter tudo isso que você já tem hoje e saber que tudo foi Deus quem te deu. E sem Ele nós nada podemos fazer. E com Ele nós seremos mais que vencedores. É isso. É você saber quem te chamou, quem que você serve e que voz que você está escutando. Então essa é a mensagem dessa noite para você. Eu quero perguntar e deixar no seu coração: qual é a voz que você tem escutado? Qual é a direção que a sua voz tem te dado? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar, já vou encerrar o culto. Pense sobre isso, reflita sobre isso, que é muito importante. Qual é a estratégia de direção que Deus já tem te dado? Faça da forma que Ele falou.
E você um dia vai voltar aqui contando testemunho. Ou aqui, ou em outro lugar, você vai falar, meu Deus, eu comecei a ouvir a voz de Deus, Deus começou a fazer dessa forma, Deus começou a mudar meu cativeiro, Deus começou... Entendeu, irmão? Não estou dizendo que a gente não ouve a voz de Deus, viu? Amém? Mas tem estratégias específicas que realmente às vezes a gente não está escutando. Ou não está escutando, às vezes a gente não está entendendo. Porque tem dias que eu falo, Jesus, não é nem eu não escutar, é não entender. Porque é pior, irmão, do que você não fazer, é você entender o negócio errado e fazer errado. É melhor você não ouvir nada do que você ouvir e distorcer o que Deus está falando. Então, por isso, fica na dispensação, fique em espírito de oração, pergunta para o Senhor, Deus, o que é, Senhor? Qual é a estratégia? Qual é a direção? Como que eu tenho que fazer? O Senhor vai usar o mesmo mar, o mesmo barco, a mesma ferramenta, mas o Senhor vai direcionar, então, Pai, faz a sua vontade. Porque eu quero, Senhor, colher, eu quero ter peixe na rede, Senhor. Quem não quer colher aqui, irmão? Quem não quer colher, quem não quer dar frutos, todo mundo quer. A gente vive para isso, para dar frutos, para que o nosso fruto permaneça, como diz a palavra de Deus. Amém? Mas para dar frutos, a gente tem que ser frutífero, tem que estar na terra certa, né? Tem que estar do jeito que o Senhor quer. Vamos orar, então? Senhor, nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade, te agradecemos, te exaltamos, ó Deus, por essa palavra. Obrigada, Jesus, por essa noite memorável, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, toma a nossa vida nas suas mãos. Senhor, nos dá direção, nos dá estratégia. Pai, não nos deixe confundidos nem envergonhados, mas que nós possamos ter, meu Senhor, a compreensão, meu Pai, daquilo que o Senhor tem falado, Pai, com a nossa vida. Jesus, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa revelar, se revelar, meu Pai, mostrar, dar direção e estratégia, meu Senhor, como o Senhor fez com Moisés, com Josué, com Pedro, com tantos homens e mulheres na Bíblia, Pai, faz com as nossas vidas, Senhor. Eis aqui, Pai, cada um, Senhor, na tua dispensação, na tua direção, para que o Senhor cumpra em nós o teu querer, a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, né?